Continuando então, vamos falar de uma outra classe de antihipertensivo, que são os antagonistas da angiotensina 2. Então, vamos lá. É bem teórico, né? Falei pra vocês que ia ficar mais teórico. O que acontece? A gente viu dos inibidores da ECA. Então, qual que é o objetivo do inibidor da ECA? Cortar a ECA, não tenho ECA, não produzo, não mudo, né? Eu vou ter angiotensina 1, mas eu não vou ter angiotensina 2, e aí eu não vou liberar aldosterona. Qual que é a função do antagonista da angiotensina 2? Eu vou ter angiotensina 2 querendo se ligar no receptor dela aqui. Ai, como faz falta o quadro. Vamos lá. Meus desenhos lindos, né? Vamos lá. Eu tenho o receptor aqui. Aí vem a angiotensina 2 se liga aqui. Quando ela se liga aqui, ela dá o comando para liberar a aldosterona. E aí libera a aldosterona, que aumenta a pressão arterial, como nós vimos. O que o antagonista faz? Ele compete. Eu vou ter um receptor que é para angiotensina 2 e que também é para o medicamento que eu tomei. E aí eles ficam brigando. Então, se eu tenho 20 receptor, a angiotensina 2 consegue se ligar em 12, em 10, às vezes em 8, e aí o resto liga o medicamento. Então, com isso, eu controlo a pressão. Então, basicamente, ele vai ter a função parecida com os inibidores da ECA, porque o objetivo é eu não ter aldosterona, diminuir, né, o número de aldosterona que aumenta a pressão arterial. Então, eu vou impedir a ação da angiotensina 2, que é o principal objetivo, tanto do inibidores da ECA, onde eu não vou ter angiotensina 2, porque eu não vou converter angiotensina 1 em angiotensina 2, e também os antagonistas da angiotensina 2, que vai fazer com que ela compete, né, que aconteça essa competição e não vai poder fazer ali o principal efeito dela, que é aumentar a pressão arterial. Como esses dois grupos, eles estão competindo, eles estão competindo não, eles estão impedindo a ação da angiotensina 2, eu vou ter como resposta final sempre a diminuição da pressão arterial. E aí eu trouxe um esqueminha para ele ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com visualização. Que é esse esqueminha aqui. Então eu tenho lá o angiotensinogênio que foi liberado por conta da presença de renina, né? Eu tive aquela resposta da renina que que meus rins teve uma resposta e liberou renina. Aí liberou o angiotensinogênio. Ele vai ser convertido em angiotensina 1. E ali, no angiotensina 1, eu vou ter a ação da ECA, né? Que é a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Quando eu tô falando do captopril, então ele vai impedir esse momento aqui. Então, captopril, ali tá vendo, ó, e ECA, que é inibidores da ECA. O captopril age ali e dali pra frente nada acontece. Quando eu tô falando dos bloqueadores de angiotensina 2, eu tô falando aqui embaixo. Então, eu vou ter a produção da angiotensina 2, né? A ECA vai atuar na angiotensina 1, transformar ela em angiotensina 2, e aí a angiotensina 2 vai atrás do seu receptor, que é esse receptor AT1. E aí, ela vai lá para liberar a aldosterona ou para fazer vasoconstrição. E isso vai gerar, tanto fazer, ou não, né? Que ela libera a aldosterona e a função deles, né, gera essa vasoconstrição. O que é a vasoconstrição? O vaso tá assim, meu vaso é desse tamanho. Na vasoconstrição, ele diminui. E isso aumenta a pressão, porque se eu tenho um vaso desse tamanho para fluir o sangue, ok, tá fluindo aqui, a pressão tá normal. Mas se eu diminuo, o sangue vai fazer mais atrito, ele vai aumentar a pressão. Então, essa vasoconstrição que a angiotensina 2 causa, né, com essa liberação da aldosterona também, quando ela atua lá no receptor A1, isso aumenta a pressão arterial. Então, quando eu falo dos antagonistas de angiotensina 2, eles vão bloquear esse receptor AT1, que aí a angiotensina não se liga, não causa vasoconstrição, não aumenta a aldosterona e eu não aumento a pressão, eu consigo mantê-la controlada.
Então, esse esqueminha aqui, eu peço desculpa se não ficou muito claro, vocês falam que eu explico ali de novo, porque ele é um resumo desses dois grupos, tanto dos inibidores da ECA, quanto dos antagonistas da angiotensina 2, que são os locais de ação desses medicamentos. Qual que é a finalidade da angiotensina 2? Por que ela é tão importante? Ela causa vasoconstrição e aumenta o número de aldosterona. Esse conjunto, essas duas coisas, aumenta a pressão arterial. E por isso que a gente tem dois grupos que agem nesse sistema. Porque eu impedindo a angiotensina 2 de se ligar no receptor dela, ou eu impedindo que eu tenha angiotensina 2 produzidas, eu diminuo a pressão arterial. E esses dois grupos são os dois grupos mais vendidos em farmácia, que é o captopril, que a gente falou, e os antagonistas da angiotensina 2, eu tenho o losartana, que é um dos mais vendidos também dentro da farmácia. Além do valsartana e bersartana, os TAMNA em geral, né? Que a gente vai até falar daqui a pouco da nomenclatura. Mas o mais conhecido, um dos mais vendidos, vai ser captopril, enalapril ou losartana. Às vezes valsartana também, valsartana também. Mas então, assim, a gente tem esse ritmo diferenciado, porque é um dos principais mecanismos para eu diminuir a pressão arterial, é impedir esse ciclo. Então, se eu corto esse ciclo em algum momento, eu corto o aumento da pressão arterial. E é por isso que acaba que esses medicamentos são os mais vendidos. Além desses dois, a gente tem a candersartana e, eu até trouxe aqui, ó, candersartana e o olmesartana. Tá vendo? Até trouxe aqui. Todos eles têm genérico, como vocês podem ver, mas acaba que o que mais sai mesmo é o losartana. Os nomes desses medicamentos, né, que são os antagonistas da angiotensina 2, normalmente a maioria terminam em sartana, como vocês podem ver. Então, terminou em pril, pode desconfiar que é um antihipertensivo, inibidor da ECA. Terminou em sartana, também antihipertensivo, que vai agir no mesmo sistema, só que como antagonista de angiotensina 2. Como eu falei pra vocês, pode ser que no começo vocês não liguem o grupo, mas vocês já vão pensar, é antihipertensivo, é para pressão arterial. E isso já dá aquele clique lá na cabecinha de vocês, para vocês conversarem com o cliente, coisas que podem ser pertinentes da medicação e fazer aquele vínculo de conquistar o cliente, que eu já falei, sempre falo para vocês disso, né? E quais são as reações adversas? Quando eu falo dos antagonistas da angiotensina 2, uma das principais, assim, uma das queixas maior é a fraqueza, fadiga, indisposição que eles reclamam. Aí temos também quadro de diarreia, de bronquite, que fica facilitada por conta desse tipo de medicamento. E algumas vezes o paciente reclama de dor no peito e nas costas. Como vocês sabem, né, isso depende um pouco, né, porque temos aquelas reações que é de 1 para 100, 1 para 10, 1 para 1000, então é um pouquinho, depende muito, mas são reações que podem acontecer. Então, se o cliente chega lá para você com uma receitinha de losartana, fala que começou a tomar tem 2 meses, ou seja, tá recente, ou tem 1 mês que começou a tomar, tá recente, e fala que tá tendo diarreia do nada, você pode conversar com ele que pode ser um efeito do medicamento, para ele conversar com o médico dele, para fazer uma pesquisa, né? Se realmente é efeito do medicamento ou se tem alguma coisa a ver com a alimentação dele, para ele não ignorar esse fator. Até porque na diarreia a gente perde muita água, e perde muita água desidrata. Inclusive, né, para ficar a dica aí para vocês, qualquer pessoa com quadro de diarreia, incentive a beber água. Fala, pessoal, olha, vamos beber água, porque você tá perdendo água. E é muito perigoso. Agora a gente vai entrar nos diuréticos. Deixa eu ver aqui o tempo desse vídeo. Acho que esse vídeo ficou curtinho, né? Hoje eu tô meio acelerada, porque os diuréticos é grande. Eu vou deixar ele curtinho mesmo e falo dos diuréticos.